Deus quase não usamos. Então, quando vê um judeu falando Hashem ou Elohai, ele está se referindo ao Todo-Poderoso. Vamos fazer aqui uma menção na palavra para falar sobre a festa de Purim. O que é Purim ou Purim em hebraico? Essa palavra Purim, ela é sumeriana. Ela vem dos persas. Eles falavam a língua sumer. É conhecido aqui no Brasil como jogo de búzios. Vocês já viram que é um jogo de necromancia, que aquele jogo se joga para saber a sorte, certo? E pur significa sorte, e purim, sortes. Por que sortes? Porque haviam duas sortes. A sentença do povo judeu, que ele residia na Pérsia, e havia um decreto. E para entendermos tudo isso, devemos voltar no passado e mencionar dois fatos. O primeiro fato foi Saul. Saul recebeu uma ordem divina para que exterminasse todos os amalequitas. E o que Saul ele fez? Com pena do rei Ameleque, ele poupou e eles fizeram descendência e foram crescendo, se tornaram o reino novamente. E a segunda questão que nós devemos levar em consideração foi a Babilônia, o cativeiro babilônico. A desobediência de Saul foi um ponto para que no mundo espiritual sucedesse este acontecimento. Só que a Babilônia, ela também foi inevitável porque o povo caiu na idolatria. E quando o povo se esqueceu de Hashem, acontece que levanta-se profetas para que eles venham falar que não era lícito, que aquele povo que foi separado do Egito e das nações continuasse a se perder. E o povo pagou para ver. E ali foi anunciado 70 anos no cativeiro babilônico. E na época, o pai de Nabucodonosor faleceu, ele foi chamado na guerra, e ali ele assume o reinado numa guerra contra o Egito, e ele só tinha um país agora para ele entrar e subjugar, Israel. Ele já tinha abatido todas as nações. Haviam 127 países naquela época. E Israel era um país neutro. Ele era o 128 que era protegido por Hashem. E por Hashem proteger este país, ele não era contado junto aos povos profanos e com os seus deuses. E vem Nabucodonosor. Nabucodonosor faz o seu governo, mas ele morre. É sucedido pelo seu filho Amel-Marduk, ou Evil-Merodach, assim no livro de história. Ele é morto por Nebuzaradã, seu cunhado, marido de Nitocris. E ele assume, usurpa o trono. E ali, o filho dele, Labash Marduk, fica um mês e o trono volta para a família real. Nabonido, marido de Nitocris, ele passa a ser o rei da Babilônia. Só que ele não governa a Babilônia, porque ele era totalmente diferente do seu filho, Belsazar. E ele, Belsazar, ele pega o reino da Babilônia e começa a prostituição pior do que era no passado. E o povo de Israel se encontrava ali naquele lugar e já havia se passado os 70 anos. E quando se passam os 70 anos, agora Hashem, que é Deus, que estava em oculto, ele tem que aparecer. Como? Na promessa dele. E nesses 70 anos, Ciro, o Grande, o rei persa, ele invade a Babilônia pelo rio Eufrates. E quando ele desvia o curso do rio, ele entra naquela terra, ele tira o reinado de Belsazar e ele faz o decreto. Diante de Daniel, o profeta Daniel era idoso e velho, e se encarregou de levar o livro de Isaías para falar sobre a profecia que falava da libertação de Israel. E quando ele viu aquele homem idoso, ele falou assim, olha, qual é o teu cargo na Babilônia? Ele falou, eu já não tenho cargo nenhum, sou ex-governador. Então você será um sátrapa, sátrapa primeiro-ministro da Babilônia. Nome difícil, né? E ele foi. Só que a ida, aliás, da Babilônia para a Pérsia, ele saiu
da cidade da Babilônia e foi para Susa, na Pérsia. Só que, quando ele vai para a Pérsia, o rei dos persas fala para ele: eu quero uma comitiva administrativa de israelita para que eles venham dominar todos esses países, que ele dominou 127 países. E era uma estrutura que só os israelitas poderiam executar. E eles foram um grupo relevante de judeu que antes era cativo, agora são libertos. Uma parte vai para Jerusalém para fazer a reconstrução da terra, do país, e uma outra parte vai para a Pérsia. E quando se passam os anos, Ciro morre, Dário assume, e logo após a morte de Dário, seu filho, Assuero, em hebraico nós chamamos eles de Ahasverosh. Ahasverosh quer dizer dor de cabeça. Por quê? Porque ele tinha um humor inconstante. Uma hora ele estava rindo para você, outra hora ele queria arrancar a tua cabeça. Por isso foi dado esse nome, Ahasverosh, Axerxes ou Assuero. No livro secular vamos encontrar Xerxes. E na escritura vamos encontrar o rei Assuero. E gravem esse nome. Quando você se deparar com uma situação de dor de cabeça, chame de Ahasverosh, dor de cabeça, em hebraico, com estilo. E ali, Israel cresce naquele reino, eles passam a dominar a máquina, só que com o passar do tempo, o rei ele começa a se deslumbrar de toda a riqueza dos reinos que ele tem. Aí, inicia-se o livro no primeiro capítulo com O que aparece no primeiro capítulo? O rei convoca um banquete, uma festa de 180 dias. Imagina uma festa, 180 dias. Na presença do rei. Na presença do rei da Pérsia. E ele exibindo todas as suas riquezas diante de todos os seus súditos, diz que os palácios eram separados, a rainha tinha um palácio e o rei tinha um palácio separado. Olha que mordomia. Antigamente, os reis, os outros falam que eles eram machistas, não é, irmã? O homem era machista no passado, mas ele dava às esposas um palácio inteiro só para elas. Olha só, homens. Se ficar milionário, não se esqueça de dar um palácio às suas esposas. É sério. E ali, você vai dar um palácio à sua esposa, hein? Tu riu aí, tu fala, tá não. Barulho raché, né? E ali, quando ele dá aquele banquete, um certo puxa-saco no meio da multidão, o que ele vai falar? Olha, mas a joia principal do rei não está aqui. Aí todo mundo ficou suspenso. Mas está toda aqui riqueza? Não, é a esposa dele. Que realmente ele falou a verdade. Que a verdadeira joia, a coroa da cabeça do marido, é a esposa. Certo? Alguém discorda? E ali ele manda chamar Vasti. Vasti, só que ele queria que ela se apresentasse nua. Isso foi o motivo da recusa. Ela se recusou a ir naquela sala onde todo mundo estava fedendo, bêbado, suado, sem um ar-condicionado central e com todo tipo de piada e de música, de tudo que era festa. O Palácio das Mulheres era mais organizado que os homens. E ela não foi. E ali, o que o conselho ele vai fazer? Olha, vai ter que tomar uma atitude. Porque se o Senhor não tomar uma atitude concernente à atitude de Vasti, vai acontecer que as mulheres do reino não obedecerão mais os seus maridos. E nós vamos entrar numa crise séria. E dentro dessa ideia, onde nasce na língua árabe a expressão jogada ao vento. Vasti era neta de Nabucodonosor, volta para a Babilônia jogada aos 4 ventos do deserto. Sem nada, somente com as suas vestes. E ali inicia-se o concurso de beleza. Todas as mulheres que eram bonitas no reino, as feias se salvaram. Somente as bonitas mandaram para o harém do rei para ser presa.
E naquele momento que elas foram levadas, havia aquele pessoal que ficava nas esquinas conversando, e ele sabia onde tinha as mulheres formosas, e um denunciou Mordecai, que nós conhecemos como Mardoqueu. Mordecai escondeu ela dentro de casa com palhas. Só que não adiantou, porque eles entraram, sabia que ele tinha escondido, porque houve um amigo dele que fez a denúncia. E ele perdeu a sua prima. E o que é engraçado é que ela era da parentela de Saul, daquele homem que desobedeceu uma ordem do rei supremo. E quando ela vai para o reino, um homem famoso, isso não está tudo dentro da Escritura, eu estou lhe contando, são passagens que estão dentro do Talmud e da Mishnah. Diz que havia um homem chamado Memucan, que ele era o sábio do reino da Pérsia. E quando aquele homem morre, o rei entrou em colapso, porque ele não sabia o que fazer, porque aquele homem que mandava, ele que dava todas as regras. E ali eles vê que tem um homem ali do reino de Agag e fala assim, esse homem, Ramã, vai se ascender e ser o primeiro-ministro. E Ramã, ele passa a ser o primeiro-ministro. Só que no dia do cortejo de Ramã, pastor, todos tinham que se encurvar para agradar ele, para fazer honraria. E o Mardoqueu, que era da parte que ficava no intercâmbio, que ele fazia, vamos dizer, aquelas relações exteriores, ele não, que ele caracterizou todos os judeus, porque os judeus estavam dentro da máquina pública. Os judeus dominavam todo o império. E ali o rei dá ao primeiro-ministro que é a autoridade. O que é a autoridade que eles recebem? É o anel. E esse anel, o que ele tinha no anel? Um selo. Um selo no anel que, quando era selado, não poderia ser revelado. E aquele homem chega para o rei Assuero, no dia que ele estava em lua de mel, rei, tem um povo que ele não obedece às leis da Pérsia. É um povo diferente, que fala uma língua diferente. Um povo totalmente fora dos contextos dos nossos deuses. Eu quero fazer um decreto para exterminar esse povo e vou fazer uma doação para o Tesouro Nacional. Eu vou dar tudo deles que eu tirar, todo o ouro, tudo que levar, eu vou tributar a ele. Só que o rei falou assim, não, eu não quero, fica tudo para você, mas vai lá e executa. E a rainha Hadassa, que foi levada para a corte, ela já era rainha, virou rainha Esther, o nome dela é Hadassa, e passa a ser chamada de Esther. E sabe o que significa Esther? Oculto. Oculto. Aquilo que está em oculto. Por quê? Porque ele falou para ela, não manifeste a eles a sua nacionalidade. Diga que você é da Babilônia. Vá com esse nome para lá, porque eles não vão questionar sobre isso. E quando é anunciado aquele decreto, ele era anunciado pela corte e os jornaleiros, que eram aqueles que pegavam a carta, eles pegavam e iam de cavalo em todos os reinos. Então, 127 províncias, sob a tutela de Xerxes, ou de Assuero, receberam a carta de extermínio aos judeus. Mas antes eles jogaram um jogo para saber a data mais apropriada para acabar com os judeus. E essa data caiu no dia 13 de Adar. Dia 13 de Adar foi ontem, no domingo, no pôr do sol, entrou o dia 14 e hoje estamos no dia 15. Porque no dia 13 de Adar foi o dia da luta. E o dia 14 foi o dia que confirmou a vitória dos israelitas. Que eles acabaram com todos os seus aborrecedores. 75 mil homens morreram em todas as províncias do rei. E no dia 15 houve o banquete. E ali a conspiração contra o rei, dos eunucos, Mordecai participa, vai lá, ele dá ali o rei, que ele vai ser morto, que ele vai ser envenenado,
Só que o rei não beneficiou em nada. E o decreto rolando. E ele chama a rainha Esther e fala com ela. Manda recado a ela e fala, olha, você está na corte. Tu vai deixar que teu povo morra? Porque foi por isso que o Eterno colocou você aí neste lugar. E ela é encarregada de mandar Hathach, o eunuco, para falar com ele. E o que acontece? A ordem da rainha era para que todos os judeus das províncias orassem e jejuassem por 3 dias e 3 noites. Por que o jejum? Para ela entrar na presença do rei. Qual rei que ela ia entrar na presença? Conhece ele, certo? Só que a presença que eles entraram primeiro foi do Eterno. Só que não falaram o nome do Eterno. E o livro, alguns anos atrás, alguma sociedade gerenciadora das Bíblias queria tirar o livro de Esther da Escritura Sagrada porque ele não fala sobre Deus. Só que você, quando está em terra estranha, tu volta ao Salmo 137, que lá vai te dar a resposta por que eles não falavam em Deus. Porque Deus não era mencionado. Porque Deus, Hashem, ele está em oculto em todas as questões. Às vezes nós tiramos ele do nosso caminho e das nossas vidas. E às vezes queremos que ele volte a participar. E naquele tempo, ele estava no meio do povo. Para que foi o jejum? O jejum foi para que entrasse na presença do Rei Supremo. E até os eunucos, toda a corte da rainha, entraram naquele jejum. Todos jejuaram. Todos. Não teve um que não jejuou. Aí tu fala, mas o gentio jejuou? Sim. O não-judeu também jejuou para que o Eterno pudesse fazer aquela obra. E chega um determinado tempo que ela vai agora ousar a entrar na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, do marido dela, há uma restrição. Qual é essa restrição? Quem não era convidado para entrar na presença do rei, o que acontecia? Estava morto, certo? E naquele momento, quando ela entra, diz que toda a corte dela estava junto e falaram para ela, rainha, se a senhora perecer, todos nós vamos morrer junto, todos eles. Diz que mais de 200 pessoas foram até a presença do rei, porque eles estavam de jejum. Aí você vai ver a importância do jejum em nossos dias e da oração. O que é o jejum? O jejum você está fazendo um sacrifício. Você está deixando de comer e de beber e você está se conectando. Então aquele povo em massa se conectou com a força criadora. Eles se igualaram àquela força sem dizer o nome dela. Por quê? O nome de Hashem está aqui. Tem uma pronúncia. Só que o verdadeiro nome dele é um caráter de vibração. É quando você se eleva ao infinito. E eles se elevaram ao infinito. E eles se igualaram ao Eterno, ao Rei Supremo, sem mencionar uma palavra. E agora Deus vai começar a trabalhar. Ela faz o convite para que o primeiro-ministro vá à casa dela, o marido. E nesse tempo, um homem que não foi honrado é lembrado. O rei fica perturbado, mordido no brinco numa noite de estrelas, e ele não consegue dormir. Aí tinha o cronista, que ia lá contar uma historinha, já viu? Ficar perto do rei. O rei está tão carente, vamos contar a história para ele. Falei aí alguns anais aí para ver o que dá, o que me faz. Eu falei, vou fazer a leitura de um recente aqui, de 3 meses atrás. Ele fez. Tinha um homem na porta, lá dos cambistas, na porta da principal do palácio, que ele descobriu uma conspiração contra o Senhor. O nome dele é Mordecai. Ele mora na vila dos judeus. E ele falou assim, o que foi feito a esse homem? Ele falou, olha, não há nenhuma menção aqui de benefício a ele. Tá bom, então. Já sei o que eu vou fazer. Aí o inimigo, olha só, o inimigo fez um decreto, uma lei. O que ele fez? Exterminar todos os israelitas, todos os judeus que se encontrarem nas províncias do rei. Certo? Só fez isso, uma lei. E ali,
quando ele vai à presença do rei de manhã, todo serelepe, o rei anuncia a ele. O que o rei pode fazer ao homem do qual ele quer honrar? Aí ele, olha aí, pega o seu cavalo real, aquele cavalo que só o Senhor anda, as suas vestes reais, faz com que ele ande pela praça principal do império e que ele seja honrado. E diga-se assim, este é o homem que o rei quer honrar. Então assim será feito. Você mesmo vai executar isso. Pegue Mordecai, o judeu, coloque ele com as minhas vestes reais e faça com que ele dê uma volta pelo império. Aquilo foi a queda. Por quê? Porque todos aqueles que tramam contra vocês têm uma queda. Você não precisa se preocupar. Se você está no jejum, na oração, e você está na presença do rei, você está entronizado nela, não adianta ter medo. Não precisa ter medo. Aquele povo, ele temeu o extermínio. Só que chega a determinado momento que o povo se posicionou como aquele povo de guerra. Eu digo isso porque não há barreira para nós. Todos vocês aqui têm o sangue daqueles que saíram do Egito e daqueles que passaram na Pérsia. Já mencionei aqui uma certa vez que nós somos a tribo de Efraim, a tribo que Hashem trouxe do Oriente e deu os confins da terra. E nada ficará de pé diante de nós. E ali, aquele homem chega irado em casa, quebra tudo, sai. E ele fala para a mulher dele, eu tive que dar uma volta com aquele maldito do Mordecai. E ali a mulher dá o conselho. A coroa da cabeça dele derrubou ele. Faça uma forca. Os amigos dele também estavam presentes. Faça uma forca e coloque o Mordecai. Olha só. Ele fez agora uma forca para botar o seu arqui-inimigo, que ele próprio criou. E naquele momento que Mordecai está ali sendo honrado, ainda há o decreto de morte de todos os judeus. Não foi transferido. Ele iria morrer mesmo com aquela honraria. Só que o jejum na presença do rei funcionou. O jejum ele foi antes do dia de Purim. E ele funcionou por quê? Porque ela conseguiu entrar na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, o que ele fala? Minha senhora, até metade do meu reino, se você me pedir, lhe será dado. Eu vi que ela tinha respaldo diante do rei e conceito. E ela sabia disso, porque ele já tinha dito que daria até metade do reino, então ela convoca uma nova reunião. E quando ela convoca uma nova reunião, ela vai falar para o rei, seu esposo, que Ramã, o primeiro-ministro, ele tinha feito um decreto, e esse decreto, ela também, por lei, deveria ser morta. E diz que ele fica cego. Quando ele fica cego, ele não olha nada. Ele só... Quem vai te matar? Ele ficou cego. Já viu como o marido fica cego às vezes que a mulher está querendo explicar e ele não entende? Foi isso que aconteceu. E naquele momento a guarda real já pegou o primeiro-ministro, já deu o destino a ele, falou, agora vai estar nas tuas mãos. E ela revela quem era o parente dela, Mordecai. E agora Mordecai, que fez o jejum do lado de fora do palácio, vai ser entronizado na presença do rei. E quando ele é entronizado na presença do rei, o rei vai falar para ele o seguinte: Mordecai, o judeu, eu assinei o decreto de lei, e eu não sabia que ia interferir na vida de todos vocês. Eu não posso revogar o decreto real. É impossível na Pérsia revogarmos o decreto real, até porque esse decreto foi selado com o meu anel. E ele nomeia Mordecai agora como primeiro-ministro da Pérsia, no lugar de Ramã. E o que vai acontecer? Através da oração, através do jejum que eles fizeram, o Eterno vai inverter a sorte. O que é o por? Sorteis. E agora você vai entender por que essa festa. Essa festa não é uma obrigação da Torá. Ela é uma festa, ela é a 8ª festa. Essa festa ela manifesta somente uma coisa que nós celebramos:
a presença de Hashem em nossas vidas, que Ele nos salvou. Quando ele pega o anel real, ele tem toda aquela corte que antes estava contra ele, e eles vão fazer o seguinte: ele fez uma lei, um decreto único. E agora ele é o primeiro-ministro, ele está com a máquina toda em mãos. Ele vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma lei, a lei já está pronta, já que eu não posso revogar, mas eu vou pegar e vou botar artigos dentro do decreto. Ó. Os judeus, em todas as províncias do resto Ahasverosh, que eles possam se defender no dia 13 de Adar contra seus opressores. E eles não tinham armas. Aí o que ele fez? Pegou aqueles que faziam armas, ali os ferreiros, e colocou à disposição dos judeus. E a guerra já estava pronta. E coloca aparelhos, cavalo, carros de guerra, tudo para eles guerrearem. E o mais que era improvável de tudo era o exército. Agora o exército da Pérsia e das províncias estão do lado dos judeus. Tanto do camponês e daquele que vivia na cidade. Diz que eles foram à disposição. Só que o dia 13 de Adar chegou e não podia ser revogado. Isso quer dizer que o dia da tua adversidade ele chega e ele não pode ser revogado. Existia antes contra nós um decreto de morte. Só que, através da oração, se transformou num decreto de bênçãos e de vida. E agora, todas as 127 províncias já estão cientes que os judeus vão se defender. E o que acontece? Chega o dia 13 de Adar, e quando chega o dia 13 de Adar, os judeus diz que eles vão para a rua. E está aqui relatando no capítulo 9, e eu vou fazer a leitura. É assim, olha. Os judeus matam os seus inimigos. No dia 13, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a lei e a sua ordem para executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam em assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus que se assenhoraram daqueles que lhe odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do reino Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhe procuraram mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que os inspirava caiu sobre toda aquela gente. Então quer dizer que eles foram para a rua como o terror. Diz que as pessoas não podiam olhar para eles, que tinham medo. E diz que os exércitos falavam: se vocês não provocaram esse dia, vamos, ataque eles. Eles não queriam atacar. Mas o exército falou: ataquem. Vocês provocaram, porque se vocês não atacarem, vocês vão de morrer. E quando a gente lê isso aqui, eu que tenho parentesco, isso aqui é muito forte, porque você vive essa situação. E às vezes eu penso lá no passado como foi a chegada da minha família aqui, como essa gente sofreu por causa de decretos humanos. E o que isso nos mostra? Que nós devemos ser pessoas boas, pessoas que venhamos nos doar para o nosso próximo. Se o nosso próximo precisar de um auxílio, que possamos fazer sem reclamar. Se o nosso próximo ele precisar da nossa ajuda, que possamos nos doar. Porque o Eterno ele se doou para aquela gente, ele se doou para nós. E quando a gente vai se transportar para essa mensagem, essa palavra, e olhar para o passado, muitos olham, mas não pegam a essência desse passado. E quando se juntou aquele rei, junto à sua corte, diz que ele chega para ela, para a rainha, quando estava no pôr do sol, e fala assim: minha rainha, você salvou o seu povo. Diz que ele abraça ela e ela menciona o nome de Hashem. Ela falou que orou. E ele deu tanta importância a ela, tanto respeito àquele povo, ao povo israelita que ele se encontrava, que o reino não foi mais o mesmo. E a baixa entre os judeus foram tão baixas, tão poucas,
que ali eles se regozijaram. E no capítulo, versículo 16 aqui fala a festa de Purim. E também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender sua vida e tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a 75 mil homens que lhes aborreciam. E sucedeu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram um banquete e se alegraram. Eis o banquete. Os judeus, porém, que se achavam em Susa, capital do reino, se juntaram no dia 13 e 14 de Adar do mesmo mês e descansaram no dia 15. E fizeram no dia 15 um dia de muita alegria de banquete. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram no 14 de Adar mês de alegria de banquete, no dia de festa, e mandaram porções de banquete uns aos outros. E Mordecai escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, e assim decretou a festa. A festa que era a festa do luto, a festa da tristeza, a festa da morte. E o Baruch Hashem fez isso. Inverteu. Deus, nessa noite, está invertendo as nossas sortes. Se hoje você tinha um decreto contra a tua vida que não era favorável, você pode ter certeza que hoje, as mãos do rei, você não veio aqui por causa do banquete. Você veio para entrar na presença do rei. Eu veio para entrar na presença daquele que tem a coroa. Muitos hoje estão babuzeando, não sabem quem está adorando. E esqueceram que o Rei Supremo, ele tem a coroa da vida. E esse Rei, que nós aqui estamos cultuando, celebrando, ele ouve a nossa voz. Através do jejum e da oração, eu digo a você, hoje será uma noite diferente para todos nós, conforme está sendo para mim. Que essa festa de Purim, ela vem estar conectada ao nosso DNA espiritual, meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos filhos da essência divina. Não tenha dúvida do teu sangue, da tua origem. A tua origem é a matriz divina. O eterno, o grande rei, o rei que ouviu aquele povo lá atrás sem dizer nenhuma palavra do seu nome, ele é o mesmo que está aqui. Já naquela época, 2.600 anos atrás, ele já sabia desse momento que nós estaríamos aqui celebrando. Que no próximo ano, aqui, em outro lugar, possamos estar reunidos. Não é, pastora? Possamos estar num lugar maior. E todos os israelitas dizem, no ano que vem, em Jerusalém, celebrarmos lá na presença do Mashiach, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nunca deixe de crer nisso. A bênção é tua. Que o Eterno Supremo nos abençoe nessa noite. E muito grato por me ouvir. Amém. Bendito é o Eterno.